Filho de Telésio Vilela de Sobral e Maria Cordeiro Manso, passou por muitas dificuldades na vida, mas sempre teve entusiasmo para lidar com as adversidades. Iniciou seu empreendimento em 2001, com pouco mais de 2.000 aves, e hoje vai nos contar essa história de superação e garra. Fernando Vilela de Sobral nasceu em 14 de junho de 1958, na cidade de São Bento do Una, no sítio Buraco da Véia Chica. E hoje ele nos convidou para visitar a sua granja e contar-nos como funciona tudo lá dentro. E já adianto a vocês, tem muita tecnologia empregada. Toda a alimentação, coleta de ovos, é tudo feito de maneira automática. E olha só que legal, a máquina passa abastecendo os comedouros e quando a galinha põe o ovo, ele desce até essa esteira que percorre todo o galpão e chega ao funcionário, que nesse dia era eu e o Renilson. Tem que ser rápido? Um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo, tá? Eu vou deixar você fazer pra mim observar e depois eu vou tentar, tá bom? Beleza. E confesso uma coisa, é difícil, mas é bem divertido. Vou pedir a seu Fernando para trabalhar aqui também, que é moleza, viu? Diga, venha todo dia, não é? Após esse processo, os ovos são levados até o centro de processamento de ovos, onde a seleção, adivinha só, é feita de maneira automatizada. E ninguém melhor do que ele, Fernando Vilela, para explicar todo esse processo. E eu, vou ser funcionária dele por um dia. Nesse exato momento, o ovo acabou de chegar dos galpões. O que é que vai acontecer a partir de agora, seu Fernando? Conta pra gente. Aqui é a área de recepção, onde estão recebendo os ovos que estão vindo dos aviários. Esses ovos passam a ser selecionados a partir desse momento agora. A partir do momento que bota ali na máquina, eles passam a ser selecionados. Vão tirar o ovo sujo, o ovo trincado, e a máquina por si própria ela já faz a classificação. Essa classificação é feita através de pesagem de ovo. Tudo ela se encarrega de fazer sozinho. O trabalho do funcionário é apenas colocar o ovo aqui no início da máquina e daí posteriormente retirar lá na saída o ovo já classificado, já selecionado. Aqui é a localização onde está se colocando, abastecendo a máquina para o processamento de ovos. Fica um funcionário abastecendo a máquina, para daí ele já dá início ao processamento. Mas essa outra parte aqui é onde ela já colhe os ovos, devolve a bandeja. Ali tem um espaço onde ela já está devolvendo a bandeja lá e ela aqui já está sendo abastecida a máquina. Ela vem agora para o processo de ovoscopia. A ovoscopia é onde se tira o ovo sujo e tira o ovo trincado. Após passar na ovoscopia, o ovo vem para o sistema onde vai carimbar o ovo, vai codificar o ovo. Esse sistema aqui é onde está codificando os ovos, colocando a nossa logomarca, colocando o registro. Então aí a partir dessa outra máquina aqui o ovo já sai codificado com a marca e com o nome da granja. Aqui já é o ovo selecionado, esse ovo já está pesado. Nós temos aqui a primeira esteira, que é o ovo jumbo, e tem um funcionário fazendo a coleta na manual. Esse aqui já é o ovo jumbo, é o primeiro, o ovo maior que tem. E aqui o funcionário ele faz a coleta do ovo manualmente. E aqui já está pronto, vai para o pallet, do pallet vai para a área limpa, que é a área onde se vai colocar o ovo já para carregar os caminhões para ir direto para o consumidor. E aqui nós temos do outro lado o abastecimento de bandeja. Fica um funcionário aqui colocando as bandejas de acordo com o tamanho do ovo que vai sair, para que a máquina coloque o ovo na bandeja. A granja tem 45 colaboradores diretos, sendo uma delas a Janiele, que nos conta como se sente em trabalhar por lá. Meu sonho era mesmo conseguir um emprego muito fechado. Aí apareceu essa oportunidade, né? Insisti tanto, seu Fernando, até que quando ele me botou aqui. Tá feliz? Muito. Só tenho a agradecer. Primeiramente, Deus, segundo ele. Qual é a parte que você mais gosta de ficar aqui? Em todos. Eu adoro ficar em todos. Consegue fazer amizades enquanto trabalha? Muito. A gente vive mais aqui do que em casa, né? Aqui é uma família. Só tenho a agradecer a Deus. Ao final desse processo, os ovos já nas bandejas são embalados e colocados em caixas. Eu vou fazer essa parte que ela está fazendo, que essa parte eu sei fazer.
E não é que ela sabe colocar mesmo o ovo na caixa? Como foi agora? Reprovada. Não fechou a caixa da história. Olha o engarrafamento aqui, tá? Eu engarrafamento aqui de cavalo. 6 horas da tarde. Eu vou fazer essa parte que ela tá fazendo, que essa parte eu sei fazer. Não consegue, né? Reprovada! O Lucas é gerente desse setor há mais de 3 anos. Quantos ovos passam por aqui todos os dias, Lucas? Em torno de 180 mil. Quantas aves moram aqui, vamos dizer assim, né? Hoje a granja tem 220 mil aves alojadas. Conta pra gente um pouquinho, né, desse processo. Como é que ela chega aqui, a galinha chega pequenininha, como é que acontece cada processo? Porque vocês têm galpão para cada etapa da galinha, não é isso? Explica pra gente. A gente faz o pedido, aí chega as pintainhas na granja, vai para o pinteiro, depois para recria e depois para a gaiola, para começar a postura. Seu Fernando Vilela nos mostrou como tudo funciona na granja e começou, claro, pela criação, onde as galinhas são importadas e criadas com muito cuidado, no ambiente certo e na temperatura ideal. Na chegada elas precisam de 32 graus de temperatura. A gente segura essa temperatura durante uma semana. Após isso a gente sai diminuindo gradativamente, até atingir no máximo de 12 a 13 dias de aquecimento. A gente notou aqui que eles estão todos com os biquinhos cortados. Por que isso precisa acontecer? Isso aí é para evitar o canibalismo. Se você deixar essas aves passar de 8 dias de idade, eles começam a se bicar. Bica que a mortalidade é altíssima, porque os bicos muito afiados. Ele começa a nascer as penazinhas, e quando começa a nascer a pena, geralmente fica um raiozinho de sangue. E então elas começam a bicar umas às outras. Isso aí provoca uma mortalidade imensa. Se a gente não cuidar, com 7, no máximo 8 dias, a gente tem uma perca muito grande na mortalidade de aves, porque elas estão se bicando. Após essa fase, ele nos levou até a recria e lá aproveitei a oportunidade para perguntar a respeito da Feira da Avicultura, essa que é tão importante para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E o que o senhor espera que aconteça quando tudo voltar ao normal? O senhor espera que São Bento do Una irá ganhar muito se tiver essa feira novamente, ou o senhor acredita que o governo que está não vai aderir à feira? Eu acho que vai. Tudo depende do final dessa pandemia, mas com certeza eu acho que ele vai continuar com a Feira da Avicultura, promovendo, porque quer queira que não, está divulgando a principal atividade econômica do nosso município. São Bento hoje é conhecido nacionalmente pela produção de ovos, pela produção de frango. E como ele, o atual prefeito, já foi vice-prefeito, esteve imbuído nas primeiras feiras da avicultura, eu tenho certeza como ele vai dar continuidade. Tudo depende dessa situação que nós estamos passando, dessa pandemia. Realmente é um negócio muito sério, mas eu tenho certeza que a Feira da Avicultura ela foi iniciada em São Bento, foi criada em São Bento como a primeira feira de avicultura do Nordeste, e acredito que ela vai continuar, porque quer queira que não, é um aprendizado para nós avicultores, devido à exposição de muitas empresas que vêm expor seus produtos aqui, inovações em tecnologia, inovações em automatização de aviário, e essa feira ela veio para ficar. Infelizmente o ano passado não foi possível fazer, esse ano também tem um projeto aí de um amigo nosso que está querendo fazer a feira individual, quer fazer para ele sem participação do município. E a gente espera que tenha, quer que seja através do município ou quer seja por pessoas particulares. Mas essa feira não pode morrer, essa feira não pode deixar de existir, porque ela divulga muito a principal atividade econômica do nosso município. Todo esse empreendimento teve um início e seu Fernando nos mostrou onde tudo começou. Ele ainda tem um primeiro galpão e o primeiro CPO. Lá não tem toda a tecnologia da granja, mas ainda mantém toda a história ativa e boas lembranças de lutas e vitórias. Depois de conhecer toda a Granja Vilela, estamos aqui no escritório do senhor Fernando Vilela. Peço licença para chamar de você, para contar um pouco mais da história desse são bentense
de coração e também natural da cidade, nasceu aqui. Fernando, você me contou que o seu pai, né, sua família era muito humilde e o seu pai, para sustentar a família, chegou muitas vezes a trabalhar na agricultura e também a vender carvão para ter o sustento. Como foi sua infância? Você também trabalhou dessa forma com seus irmãos ou teve a oportunidade de brincar? Que a gente sabe que naquela época os filhos desde pequenininhos, né, dos 4, 5 anos, já ajudavam seus pais ali no dia a dia, no trabalho. Como foi a sua infância? A minha infância, Cassiana, foi uma infância difícil, por ser filho de pessoas que não tinham um bom poder aquisitivo. Meu pai, ele era vendedor de carvão e o que ele mais queria era que eu estudasse. Eu me dediquei aos estudos, apesar da dificuldade, vindo da zona rural, e eu andava a pés por 10 quilômetros por dia. 5 para ir, 5 para voltar. Na época que eu estudava, as aulas começavam de 7 horas da manhã. Então eu precisaria sair de casa 5h30, porque eu sempre gostei de chegar no horário certo. Nunca cheguei atrasado para assistir aula. Tomava café por volta de 5 horas da manhã. Muitas vezes minha mãe tinha um sacrifício, criava umas galinhazinhas, galinha solta no terreiro, e quando a galinha botava o ovo, ela guardava aquele ovo que era meu café da manhã. Vinha para a escola, não tinha merenda, não tinha transporte. A escola terminava de meio-dia e eu voltava para casa, chegava por volta de 1h30, por aí, de 1h20 a 1h30. E apesar de todo esse sacrifício, eu consegui terminar o 2º grau. Meu pai, ele brilhava os olhos, porque na verdade ele não entendia. E na época que eu estudava, você tinha a conclusão do ginásio e você tinha também o 2º grau que eu fiz, que foi o técnico em agropecuária. Eu fiz o agro. E para ele, achava que eu tinha 2 formaturas. Ele brilhava nos olhos quando ele dizia: Fernando tem 2 formaturas. Infelizmente, quando eu terminei o 2º grau, não tive como fazer uma faculdade, não tive condições financeiras. A faculdade mais perto que nós tínhamos aqui era em Caruaru. E essa faculdade era particular. Eu não tinha dinheiro de transporte, não tinha nem como pagar a faculdade. Me dediquei por demais aos estudos, que era o que meu pai queria. Cheguei até onde eu pude. E eu tenho que agradecer a Deus por ter chegado onde eu cheguei. Me casei, sou pai de 2 filhos, e Deus foi tão bom comigo que me deu tudo aquilo que eu não tive para estudar, não tive condições. Deus me deu condições para que eu desse a meus filhos. A minha filha, ela se formou em Direito. Meu filho trabalha comigo, está na área da avicultura, e a gente é grato por tudo isso. Apesar das dificuldades que nós passamos, você dá valor às coisas que você consegue com sacrifício, você dá mais valor. Em 2001, o senhor resolve abrir a sua granja. Já chamava-se Granja Vilela naquela época? Na verdade, Cassiana, quando eu terminei o curso agropecuário em 1978, em 1979 eu arrumei meu primeiro emprego foi na granja de Paulo Leone. E passei 1 ano e pouco na granja de Paulo Leone. Satisfeito porque eu estava dentro da área que eu conhecia, que eu aprendi. O Marcos foi quem me incentivou a entrar como vendedor de frango junto com ele. Ele tinha uma Estrada, eu tinha um F4000 e na verdade ele vendeu a Estrada e nós ficamos com o F4000. E daí nós chegamos a crescer, a vender bem, chegamos a vender 30 mil frangos por semana. Após isso, começou a fracassar as vendas de frango porque começou a aparecer vários criadores de frango. Então, como nós comprávamos e vendia, começamos a perder espaço, porque os produtores de frango entregavam do preço que era na granja, eles entregavam ao consumidor, aos abatedores, e nós saímos perdendo vendas. Foi quando eu comecei, tive a intenção, que eu já gostava de criar galinha, que tinha trabalhado com galinha, justamente na época de Paulo Leone, na cooperativa, que trabalhei com matriz pesada, com matriz leve. Então veio a vontade de começar a criar. E comecei com 2.000 galinhas, que eu até mostrei a vocês lá o local onde eu comecei.
Isso em 2001, né? E daí a tendência foi melhorar, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, a gente saiu ampliando o plantel. 20 anos depois, Fernando Vilela ainda tem muitos sonhos? Cassiana, eu acho que o sonho todos nós temos, né? Eu tenho 63 anos, sou muito grato por tudo que eu tenho. Se vier a crescer mais, eu agradeço a Deus. Se eu permanecer no que eu estou, também sou muito grato por isso. Eu não tenho nada a reclamar. Toda trajetória, todo percurso, a gente sempre vai agregando, né? Vai encontrando pessoas. Na sua fala, desde que começamos a conversar aqui, você falou em alguns nomes. Essas pessoas foram fundamentais para Fernando Vilela ser o que é hoje? Sim, sim. Eu, uma das pessoas que financeiramente não me ajudou, até porque não tinha condições, mas apenas com o nome dele, que era meu pai, Telécio Vilela de Sobral. E meu pai, ele conseguiu fazer uma amizade muito grande. As pessoas que conheciam ele, quando ela chegava para mim, você é filho de quem? E quando eu dizia, eu sou filho de Telécio, para mim era a maior felicidade do mundo, que as pessoas só falavam bem do meu pai. As pessoas que conheceram ele só falavam bem, não tinha alguém que falasse mal dele. E para mim foi a maior satisfação, foi melhor do que se ele tivesse me deixado algum recurso. Realmente ele não tinha. Ele terminou a vida dele como um aposentado, né? E nós ajudando. Eu já estava trabalhando e procurei ajudar ele. Então, para mim, todas as pessoas que eu falei foram importantes? Sim, foram. Mas meu pai foi a principal dela, não com recurso, com o nome e como a pessoa que ele foi. Para finalizar, eu gostaria de fazer um bate-bola. Eu falo uma frase, ou melhor, falo uma palavra, o senhor fala outra ou uma frase, fica à vontade. Deus, o que representa? Representa tudo de bom e tudo que nós temos esperança. Você pode pensar em tudo, mas se você não tiver Deus no coração, você não será uma pessoa que vai ajudar as outras. Você, sem Deus, você não é nada. Com Deus você terá tudo a seu favor. E eu sou testemunha e sou grato que tudo que eu tenho eu agradeço a Deus. Família. Família, a coisa é muito boa. Você ter filhos, você ter esposa, é muito bom ter família. Problemas, família traz também. Criação, você tem que saber criar, mesmo com a adversidade que nós tínhamos lá atrás. Hoje é pior, você ter 4, 5 filhos. Eu tenho 2 filhos, agradeço a Deus por isso, por ser pai de 2 filhos. Estamos aqui na casa do empresário Fernando Vilela e vamos conversar um pouquinho com sua esposa, a Girleide, que é casada com o mesmo há mais de 21 anos, precisamente 22 anos. Gi, já vou chamando assim na intimidade. Obrigada por nos receber aqui na sua casa. E o motivo da nossa vinda aqui é para você falar um pouquinho de Fernando Vilela. Quem é Fernando Vilela? Vamos começar por etapas, né? Quem é Fernando Vilela, esposo? Fernando Vilela, esposo, ele é companheiro, ele é muito preocupado com o meu bem-estar, do meu filho também. Ele está sempre do meu lado. A gente vive muito bem, eu acho que a gente se encontrou porque acho que Deus quis colocar um na vida do outro. Mas a gente se entende muito bem. Fernando Vilela, como pai. Como pai, é um pai muito dedicado, presente na vida dos filhos, se preocupa muito com o futuro deles, carinhoso. É um pai ótimo, excelente. O que você diria a Fernando? Bom, em 22 anos de união, a gente construiu, a gente fortaleceu a nossa convivência, superando alguns obstáculos. E nesse dia especial, nessa homenagem especial, eu quero te desejar muito sucesso, sabedoria. Quero também agradecer por tudo que você é e significa para mim. Você sabe que eu te amo, que eu te admiro e que a gente continue assim, firme e forte, até o dia que Deus permitir. Então, o que falar sobre Fernando Vilela, né?
o meu pai, né? Eu me emociono porque meu pai, ele é o amor da minha vida, ele tem uma importância na minha vida que nem ele sabe o tamanho que é, a proporção que é. Quando eu era pequena, quando eu era mais nova, criança, que meu pai chegava do trabalho, eu ficava radiante, ficava muito feliz, porque era aquele pai que eu via como meu herói, como realmente o amor assim mais extremo da minha vida, tá? Eu não sei falar mais do que isso. Meu pai é aquele cara que eu sei que eu posso contar em todas as horas, que mesmo ele não concordando com minhas decisões, mesmo ele não compartilhando das mesmas ideias, ele sempre vai estar lá para poder me ajudar, para poder dizer, beleza filha, é isso que você quer, então vamos, vou segurar na sua mão e a gente vai. Fernando Vilela, seu Fernando Vilela. Para mim, graças a Deus, eu posso chamar ele de pai, e além de pai, que para mim é tudo, ele é meu amigo, meu herói, e sei que posso contar sempre com ele. A gente trabalha junto no dia a dia, a gente se aconselha um ao outro, e é isso. Se fosse para falar de seu Fernando Vilela, acho que a gente passava aqui um dia completo e não dava para finalizar, não tinha memória de telefone, não tinha memória de nada que suportasse em falar ele. Que Deus possa continuar abençoando como vem, graças a Deus ele vem colocando a mão por cima do Senhor e continue sempre sendo desse jeito, essa pessoa humilde, o Senhor sabe de onde veio, nunca passou por cima de ninguém e que continue assim. Amigos. Amigos, muitas vezes amigos são pessoas que é melhor do que você tem pessoas na família. Eu tenho muitos amigos que me consideram amigos que me têm como irmão. Então, amigos, aqueles amigos que estão com você em todas as horas, não apenas nas horas boas, mas aqueles amigos que estão com você nas horas difíceis também, aí esses são os verdadeiros amigos. Fernando Vilela representa o que a gente consegue dizer de bom de um ser humano. Eu tenho muita alegria de conhecer Fernando, de ter a amizade de Fernando, desse tempo que a gente convive, poder ter aprendido tanto com ele. Fernando é uma pessoa que transmite aquilo que a gente precisa de valores para a nossa vida. E o que eu mais admiro nele é a capacidade de se alegrar com o que o outro conquista. Coisa que está tão rara em nossa sociedade, em nosso meio. E eu vejo em Fernando essa pessoa que se alegra com a conquista do outro, que se alegra por ver o outro crescer, ou se alegra pelo outro estar bem sucedido na sua família, nos seus negócios. E a gente olha para Fernando e vê toda a luta dele para chegar onde ele chegou, para ser hoje essa referência boa que ele é para São Bento do Una, que ele é para a sua família, que ele é para as pessoas que convivem com ele. Então é isso que traduz para a gente, a pessoa de bem que ele é, o cidadão de bem que ele é. E São Bento do Una tem o prazer de ter esse filho tão ilustre, não pelo que ele tem, mas de fato pelo que ele é e pelo que ele representa, para as pessoas que ele convive e também para o nosso município. Desejo muito, muito sucesso a Fernando, prosperidade, muita saúde, para que ele continue sendo essa referência boa para todos nós. São Bento do Una. Minha pátria amada, minha cidade querida, nasci aqui, tenho 2 filhos aqui em São Bento, adoro essa cidade, apesar de nós termos algumas dificuldades, principalmente em política, que as pessoas não sabem respeitar aquelas pessoas que perderam. As pessoas que perderam muitas vezes não querem aceitar a derrota. Então São Bento é essa cidade e é onde eu construí alguma coisa que eu tenho. Agradeço a Deus. Aquilo que eu disse a você no início,
Eu repito, meu pai era um vendedor de carvão, tinha um carro de boi para entregar carvão. Eu, graças a Deus, eu tenho carros para fazer entrega da minha produção. Então tenho que agradecer a Deus e agradecer essa cidade que eu tanto amo. Nunca saí de São Bento, nunca fui morar fora, mas eu fui o único da família que não saí, fiquei aqui cuidando dos meus pais. Não dei tudo que eles precisavam, mas dei tudo que teve ao meu alcance. Conhecer a sua granja e um pouco da trajetória do mesmo foi um privilégio, porque de fato Fernando Vilela é um personagem à cara de São Bento.